O termo Abaddon se origina da palavra hebraica Avadon, decorrente da raiz avad, que significa estar perdido, ou perecer. Geralmente, Abaddon é entendido como um grande abismo aniquilador. Embora menos comum, é também o nome do anjo que preside a este abismo, ou mais conhecido como o anjo do poço sem fundo. Bom, é como veremos no vídeo de hoje, vamos falar de Abaddon, o abismo da destruição absoluta no Antigo Testamento, e o anjo do abismo no Novo Testamento. Abaddon, o anjo negro de Deus que aprisionou Satanás por 1000 anos. No contexto do Antigo Testamento, Abaddon serve como um descritor para um reino de destruição, frequentemente ligado ao Sheol, um termo hebraico indicativo do submundo, ou do reino dos mortos. No entanto, o Novo Testamento apresenta uma evolução na concepção de Abaddon. Não é mais um lugar de desgraça e destruição, torna-se personificado, uma entidade, com autoridade sobre o abismo. Vamos começar com 3 livros do Antigo Testamento, os livros de Jó, Provérbios e Salmos, usando-os para considerar o conceituado Abaddon, significando como um lugar físico ou como uma abstração. Em seguida, vamos mergulhar no livro do Apocalipse, que é onde Abaddon é personificado, tornando-se então uma entidade sinistra recebendo o título de o anjo do abismo, e apresentado como o rei de um enxame pestilento. Como pode ser visto nesta passagem, eles têm como rei sobre eles o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, e no grego ele tem o nome de Apolion. O livro de Jó explora questões profundas sobre o sofrimento humano, a natureza de Deus, e a relação entre Deus e a humanidade. A história começa com Jó, um homem da terra de Uz, que é descrito como irrepreensível e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Jó é próspero, com uma grande família, e extensos rebanhos. No reino celestial, Deus louva a justiça de Jó perante o adversário, que em hebraico é Satã. O adversário desafia a piedade de Jó, argumentando que Jó só é justo porque tem sido abençoado com prosperidade. O adversário sugere que se Jó sofresse, certamente amaldiçoaria a Deus. Deus então aceita essa crítica e permite que Jó seja testado, sancionando o sofrimento de alguém, e de seus fiéis, resultando em Jó perdendo toda a sua riqueza, seus filhos, e eventualmente a sua saúde. Pois diz que ele está aflito com feridas dolorosas por todo o corpo. Apesar disso, Jó inicialmente não amaldiçoou a Deus. Em vez disso, segurou na alça de 10 caixões. Olhou para o alto e disse: "O Senhor me deu, e o Senhor tirou. Eu sei que meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. Bendito seja o nome do Senhor." As dificuldades de Jó não é apenas um período de desgraça, ou alguns eventos infelizes, e sim, um desafio interminável de provações e tribulações. Jó então começa a questionar o porquê ele está sofrendo. Apesar de sua retidão, ele mantém sua inocência e exige uma resposta de Deus. Seus amigos vêm consolá-lo, insistindo que ele deve ter pecado para justificar tal sofrimento. Eles argumentam que Deus é justo, e portanto, o sofrimento de Jó deve ser uma punição para alguns pecados incubados. Mas Jó rejeita seus argumentos, insistindo em sua inocência, emergindo do coração redemoinho, onde Deus se dirige a Jó. Mas ao invés de fornecer uma explicação simples para o sofrimento de Jó, ele afirma o seu insondável poder e sabedoria. Ele não responde diretamente às perguntas de Jó. Em vez disso, ele tece um mistério cósmico de intrincadas perguntas, desafiando Jó a compreender sua perspectiva divina. Esta não é uma sessão de perguntas e respostas, mas um diálogo celestial que acentua a vasta lacuna entre a compreensão humana e o conhecimento divino. Deus então leva Jó em uma jornada virtual através do cosmos e do reino animal, abrindo então seus olhos para as maravilhas da criação que a humanidade muitas vezes ignora. Ele apresenta Jó a terrível majestade de Behemoth e o Leviatã, criaturas tão imensas e poderosas, que apresentam como metáforas para o poder incompreensível do próprio Criador. O discurso de Deus mostra seu conhecimento e poder supremo, ligados a todos os aspectos do cosmos, desde o grão mais infinitesimal, até a criatura mais colossal, desde o amanhecer mais sereno até a tempestade mais feroz, deixando Jó e o leitor maravilhados com seu poder imensurável. Humilhado pela resposta de Deus, Jó se arrepende dizendo: "Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não conhecia." No final, Deus repreende os amigos de Jó por sua falta de entendimento, e insiste que eles ofereçam sacrifícios e peça a Jó que ore por eles. Deus então restaura a sorte de Jó, dando-lhe o dobro da riqueza que ele tinha antes, junto com novos filhos. Jó vive por mais 140 anos,
vendo 4 gerações de sua descendência antes de morrer, pertencente ao livro de Jó. A passagem mais pertinente é o capítulo 26, versículo 6, que diz: o Sheol está nu diante dele, Abaddon não tem cobertura. Para desvendar isso, temos que nos aprofundar no que é o Sheol, o que é Abaddon, e o contexto mais amplo de Jó 26. Sheol, no contexto da Bíblia hebraica, é descrito como o reino dos mortos, e para onde vão os justos e os injustos depois de sua morte. Muitas vezes é descrito como um lugar de escuridão, silêncio e esquecimento, separado do mundo dos vivos. O conceito de Sheol é bastante vago, e não envolve a punição e a recompensa que são associados com os conceitos posteriores de inferno e do céu. Abaddon, como é usado no Antigo Testamento, geralmente se refere a um lugar de destruição ou perdição. Muitas vezes é associado ao Sheol, sugerindo que está intimamente relacionado com o reino dos mortos. Ao contrário do Sheol, no entanto, Abaddon transmite uma conotação mais forte de ruína, ou aniquilação ativa associado ao tipo mais extremo de destruição. No contexto do livro de Jó, o versículo que diz: o Sheol está nu perante Deus, e não há coberta para o Abaddon, enfatiza a onisciência e onipotência de Deus. Sheol e Abaddon são invocados para significar lugares que são normalmente escondidos ou desconhecidos dos humanos. Sheol, o reino dos mortos, e Abaddon, um lugar de total destruição. A declaração de que Sheol está nu e Abaddon não tem cobertura significa que mesmo as áreas mais remotas e misteriosas da existência estão totalmente expostas diante de Deus. Este versículo serve para sublinhar o vasto e intransponível abismo que separa totalmente a compreensão divina da humana. É parte de uma passagem mais longa em que Jó destaca o poder inimaginável e conhecimento de Deus, mesmo sobre os reinos da morte e destruição, lugares que inspiram medo e estão além da compreensão humana. Este ponto é particularmente pungente dentro do contexto mais amplo do livro de Jó, que lida com a questão de que as pessoas justas sofrem e exploram as limitações da sabedoria humana em compreender a vontade divina e a natureza do universo. Vamos agora explorar brevemente a representação de Abaddon nos livros de Salmos e Provérbios. Esses livros apresentam Abaddon de forma semelhante ao livro de Jó, novamente retratando-o como o próprio abismo. Posteriormente, mergulharemos no livro do Apocalipse, onde Abaddon passa por uma transformação de personificação para se tornar o anjo do abismo. Salmos 88:11 diz: é o teu amor constante declarado na sepultura, ou a tua fidelidade em Abaddon. O Salmo 88 é um cântico de profundo lamento, repleto de descrições de sofrimento e pedidos por ajuda de Deus. O orador faz uma série de perguntas retóricas, imaginando se o amor e a fidelidade de Deus pode ser conhecido na sepultura ou em Abaddon. A menção de Abaddon aqui é como um lugar de destruição, novamente enfatiza a sua associação com a morte e o esquecimento. O salmista está expressando profundo desespero e questionando se o amor e a fidelidade de Deus pode alcançar até mesmo nos lugares mais sombrios da existência. Provérbios 15:11 diz: Sheol e Abaddon estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações de homens. Neste versículo, tanto Sheol, o reino dos mortos, quanto Abaddon, um lugar de destruição, são descritos como totalmente conhecidos e expostos perante o Senhor. A ênfase aqui está na onisciência de Deus, que percebe e compreende plenamente até mesmo os mistérios mais profundos e os lugares mais ocultos. A comparação feita na segunda metade do versículo sugere que, se Deus pode entender completamente esses reinos misteriosos, certamente os corações dos humanos são ainda mais acessíveis a Ele. Este versículo incentiva o comportamento moral e justo, implicando que nada está oculto de Deus. Onde Abaddon é mencionado em vários livros no Antigo Testamento, ele aparece apenas uma vez no Novo Testamento. Como acabamos de ver, Abaddon apresenta como um lugar, ou como uma abstração. Já no livro do Apocalipse personifica Abaddon como o anjo do poço sem fundo, em vez do próprio poço sem fundo. O livro do Apocalipse é uma obra apocalíptica que descreve as guerras finais entre o bem e o mal, e o julgamento final de Deus, pessoas enviadas ao reino de Deus ou condenadas ao lago de fogo. Se quiserem o vídeo com uma batalha entre Deus e Satanás, deixe seu comentário. O que transparece no livro de Apocalipse pode ser vagamente classificado em duas categorias. Deus desencadeando o caos e o cataclismo, e Satanás tentando dominar o mundo, pertencente ao julgamento de Deus que leva ao julgamento final que pontua a reconstrução do mundo. É distribuído por meio de 3 séries de desastres, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. 2. Durante o tumulto e agitação das trombetas que Abaddon faz a sua aparição, depois que a 5ª trombeta do Apocalipse soou, uma estrela que havia caído na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo.
Quando a estrela abriu o abismo, a fumaça subiu, escurecendo o sol e o ar, e os gafanhotos veio à terra. Os gafanhotos foram ordenados a prejudicar apenas aquelas pessoas que não tinham o selo de Deus em suas testas. Mas não deveria matá-los, apenas atormentá-los por 5 meses. Durante esses 5 meses, as pessoas buscariam a morte, ansiando pela libertação final, mas incapazes de escapar de suas formas mortais. Agora como grilhões de carne, sarcófagos vivos que aprisionavam suas almas. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, com coroas que pareciam ouro, e rostos como rostos humanos. Tinham cabelos como os das mulheres, dentes como os dos leões, e usavam couraças que pareciam de ferro. Suas asas faziam um som como o trovejar de muitos cavalos, e carruagens correndo para a batalha. Eles tinham caudas com ferrões iguais de escorpiões. Eles tinham um rei sobre eles, Abaddon, que era o anjo do abismo. Aqui, Abaddon é retratado como uma força destrutiva, como o anjo do abismo liderando uma horda de criaturas atormentadoras que emergem do abismo. A citação exata do livro de Apocalipse diz: "E eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega tem seu nome, Apolion." Curiosamente, alguns ligaram isso à segunda derrota de Satanás. Sua horda profana é derrubada pelo exército do céu, liderado por Jesus Cristo, embora Satanás seja finalmente condenado à condenação eterna no lago de fogo. A punição perpétua não acontecerá até a sua terceira derrota. Após sua segunda derrota, ele está preso no poço sem fundo por 1000 anos, para ser liberado para mais uma vez fazer o mal no mundo depois desse tempo. Aqui está a passagem. Então eu vi um anjo descendo do céu, segurando na mão a chave do abismo sem fundo, e uma grande corrente. E ele agarrou o dragão, aquela antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e jogou-o na cova. Fechou-a e selou-as sobre ele, para que ele não pudesse mais enganar as nações, até que os 1000 anos se cumpram. Depois disso, ele deve ser solto por um tempo. A interpretação de textos apocalípticos como o livro do Apocalipse, muitas vezes leva a uma infinidade de pontos de vista. Uma interpretação digna de nota, liga duas figuras mencionadas em segmentos distintos do Apocalipse, especificamente, Abaddon, a entidade referida como o anjo do abismo de Apocalipse 9:11. E o anjo descendente que prende, e bane Satanás retratado em Apocalipse 21. Bom, esse vídeo deu muito trabalho, então, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, é muito importante para mim, e quando você faz isso, o YouTube recomenda meus vídeos para mais pessoas, e assim podemos continuar a crescer e avançar aqui na plataforma. E eu vou ficando por aqui. Até breve.